Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso Hebraico para Todos e nessa aula vamos começar a construir o nosso vocabulário. Então vamos começar vendo alguns substantivos. Nessa tabela vocês podem ver que há 3 colunas. A primeira coluna tem a palavra com os sinais massoréticos. Na segunda coluna é a palavra sem as vogais, pois vocês também precisam se acostumar a ler o texto sem vogais, porque era assim que o hebraico era escrito inicialmente. E é assim que vocês vão encontrar muitos textos hebraicos também. Eles são escritos sem vogais, as vogais são utilizadas apenas no início da alfabetização. As crianças aprendem esses pontos enquanto estão sendo alfabetizadas na escola, mas depois o texto passa a ser lido sem as vogais, então já é bom para vocês irem se acostumando. E na terceira coluna tem o significado da palavra. Então na primeira palavra nós vemos aqui a palavra Av. Av. Essa palavra significa pai e também pode significar avô. A próxima palavra é a palavra Adam. Adam significa homem e também Adão. O nome de Adão em Gênesis é Adão. A próxima palavra é Ar. Ar significa irmão. A próxima palavra é Ish. Ish significa homem ou marido. A próxima palavra é Eretz. Eretz significa terra. A próxima palavra é Davar. Davar. E significa palavra, assunto ou coisa. A próxima palavra é Yam. Yam significa mar. A próxima palavra é Melech. Melech significa rei. Todas essas palavras aqui, elas são do gênero masculino. Quando a palavra não for do gênero masculino, quando ela for feminina, eu vou indicar pelo F antes da palavra para vocês saberem. E é bom também vocês já se acostumando para não se confundir, porque há algumas palavras que no português são feminino, mas no hebraico vão ser masculino. E o contrário também acontece. Então procurem não se confundir. Quando eu não indicar o gênero do substantivo, é que ele é masculino. Quando for feminino, eu indico pelo F antes da palavra. Vejamos agora alguns verbos. O primeiro verbo é o achal. Achal, que significa ele comeu. Diferente do português, o tempo do verbo ele não é indicado pelo próprio verbo. A gente determina o tempo pelo contexto. Então, a forma que os verbos são apresentados nos dicionários, ele está na forma que a gente chama de cal perfeito, na terceira pessoa masculino singular. E essa ação geralmente é traduzida como no passado porque é uma ação completa. Mas não se preocupem muito com isso agora, porque nós vamos ter uma sessão só para tratar dos verbos. Mas é assim que os verbos são encontrados no dicionário, no léxico, quando você for tentar encontrar o significado de algum termo hebraico. Então saibam que o tempo do verbo não é indicado pelo verbo. Então geralmente é nessa forma que você encontrará no dicionário. O próximo verbo é o verbo amar. Amar, que significa ele disse.
O próximo verbo é o verbo hayá. Hayá, que significa ele era, ele estava ou ele tornou-se. Vocês podem ver, né, que algumas palavras possuem mais de um significado e aqui ainda está resumido, porque quando vocês forem consultar um léxico, há palavras que possuem uns 7, 10, bastante significados para uma única palavra. E a gente determina qual é o significado correto pelo contexto. E o contexto é uma coisa que vocês verão ser repetido muito no aprendizado do hebraico, porque geralmente é o contexto que determinará qual é o significado correto. E a gente utiliza também o contexto no português, a gente só não percebe isso, né? Um exemplo é como a gente sabe que quando alguém está falando de banco, não está falando do banco, o assento, ou o banco, o lugar onde guarda o dinheiro, pelo contexto da frase. Então, o contexto é utilizado em qualquer idioma para determinar o significado correto de um termo. O próximo verbo é o verbo halar. Halar, que significa ele caminhou, ele andou, ele foi. O próximo verbo é o verbo chamar. Chamar, que significa ele ouviu ou ele escutou. O próximo verbo é o verbo chamar. Chamar, que significa ele guardou. Vamos ver agora alguns adjetivos. Então, a primeira palavra é errad. Errad, que significa um, é o numeral um. O número um em hebraico é errad. Errad. A próxima palavra é a palavra ahat. Ahat, que significa uma, é o feminino de errado. A próxima palavra é uma que é até bem conhecida, talvez vocês já devam ter escutado. É a palavra kadosh. Kadosh, que significa santo. Vejamos agora preposições. Então temos aqui a primeira preposição, a preposição ahar. Ahar, que significa após ou atrás. A próxima preposição é a preposição bein. Bein, que significa entre. Então, por essa aula é só isso. Revejam a aula, tentem guardar esse vocabulário. Eu vou ver se eu consigo gravar uma aula mostrando as ferramentas que eu utilizo para guardar o vocabulário com um pouco mais de facilidade. Quanto mais palavras vocês guardarem no vocabulário de vocês, melhor vai ser na hora de fazer uma leitura e traduzir pequenas sentenças do Antigo Testamento hebraico. Então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima sessão. Fiquem com Deus.